Você quer saber um dos maiores segredos do Togashi para fazer Hunter x Hunter? Então, vem comigo e fica aqui no vídeo até o final. Eu acredito que o Togashi dispensa apresentações, né? Muito conhecido por Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho, uma lenda viva dos mangás que aparece aqui nesse livrinho contando os seus segredos e técnicas pra gente. E falando em lenda viva, vamos para a primeira curiosidade. Através do seu livro, Yusuke Murata nos conta que o Togashi é conhecido entre os mangakás como o homem mais próximo da verdade do Name. Ou a lenda do storyboard, como tá na versão em francês. Pra quem não sabe, name e storyboard são a mesma coisa. Por aqui é traduzido geralmente como storyboard. Name é como é chamado no Japão. É o projeto do mangá, o esqueleto, por assim dizer. E, inclusive, a qualidade do mangá é muito atrelada a um name bem feito. É o layout das páginas de mangá, onde você vai definir onde estão os personagens, onde estão cada um dos balões de fala, como é que vai se dar a narrativa pela página. Basicamente, realmente todo o projeto do mangá está aqui no name. Eu, inclusive, já fiz um vídeo explicando tudo isso e muito mais. Então, depois desse vídeo, pode dar uma olhada lá para ficar bem informado. Tá, Iso, mas por que isso é tão importante assim lá no Japão? Porque, galera, a prioridade dos mangás no Japão é a experiência de leitura imersiva. Sério, acima de praticamente todo o resto. E como é que você consegue fazer essa leitura imersiva? Você tendo uma ótima narrativa, principalmente a narrativa visual. E como é que você planeja essa narrativa toda? Com o name. Galera, isso tem tanta importância que Maurício Osamu, o ex-assistente-chefe do Tetsuo Hara, o autor de Hokuto no Ken, já declarou que o Tetsuo Hara, ele focava tanto em fazer um name muito bem feito, com uma narrativa muito profissional, que às vezes ele demorava quase todo o tempo do prazo para planejar o name. E aí eles ficavam às vezes com 3 ou até 1 dia restando para, sabe o quê? Finalizar as páginas todas. Mas isso ainda assim eu não entendo. O que tem de tão espetacular no name do Togashi? Porque eu tô vendo aqui e parece uma página comum, simples. Eu não tô vendo nada que seja muito inovador, ou espetacular, que salte aos olhos. E aí é que tá, gente. Não necessariamente precisa saltar aos olhos. Porque geralmente a parte mais profissional, aquela que realmente faz diferença, é a que tá numa camada que a gente não percebe. Porque se o leitor percebe algo incrível naquele name, naquela narrativa, possivelmente é porque ela tá muito óbvia, muito à vista. E são nas camadas de baixo onde as engrenagens mais principais funcionam. Então, o que você não percebe é geralmente o que é o mais importante. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Vamos continuar com curiosidades. Essa história é engraçada. O Togashi ele começou a desenhar mangá por volta dos 20 anos, mais ou menos. E ele enviou um manuscrito, ou seja, o mangá ali já todo finalizado, bonitinho, lá para algum concurso da editora. E ele infelizmente não ganhou. Porém, ele foi notado pelo editor. E olha só o motivo. O Togashi deixou um comentário na última página dizendo o seguinte: eu estou determinado a me tornar um mangaka, mas eu quero críticas duras para quebrar meu entusiasmo. Por favor. Quem é que faz isso, gente? E sabe o que aconteceu? O editor, ele teve a sua atenção chamada por esse comentário e telefonou, entrou em contato com o Togashi. Ficou de olho nele a partir daí. Porém, antes que você queira fazer algo semelhante, saiba que o Yusuke Murata falou que, provavelmente, o editor também viu o potencial dele, a paixão do Togashi ali nas páginas de mangá que ele fez. Porque senão, ele provavelmente nem teria se importado em ligar. Falando no Murata, ele também declarou que a parte que ele acha mais incrível dos desenhos do Togashi é a expressividade dos personagens. Porque você precisa compreender completamente o sentimento do personagem para conseguir desenhá-lo. E é verdade isso, galera. Inclusive, o Murata ressalta que ele não é muito bom nessa parte, não. E fica atento que lá vem outra dica, porque o Togashi pegou essa deixa e falou o seguinte: quando você souber qual é o sentimento do seu personagem, tente lembrar se algum mangá que você já leu fez algo semelhante. Porque você pode usar ele de referência para desenhar essa sua cena. Pois é, galera, se você tem aquele problema de achar que você não é um artista de verdade porque você quer desenhar sem referência e acha que usar referência trapaça ou te diminui como artista, sinto dizer que todos os profissionais vão te dizer para usar, tá bom?
E o Togashi ainda ressalta que não precisa ser só mangá. Você pode usar até fotos de pessoas reais como referência, incluindo o seu próprio rosto. Ele ainda completa dizendo que não importa o método, galera. O que importa é que você consiga transmitir a intensidade das emoções de seus personagens, independente de como você faz. Agora vem cá que eu vou te contar um segredo. Não, ainda não é o segredo lá de Hunter x Hunter. É um outro segredo. Calma, o de Hunter x Hunter vai chegar. Continua no vídeo. Galera, vocês querem saber a respeito do livro secreto do Togashi? É isso mesmo que você ouviu. O Murata comenta que ele escutou boatos que existe um guia secreto contendo informações das técnicas e o estilo do Togashi para que os assistentes pudessem fazer os names igual a ele. Acontece, galera, que não é de hoje que o Togashi foi hospitalizado por problemas de saúde. E numa das vezes que isso aconteceu, ele escreveu, teoricamente, todas as suas técnicas. Tudo que ele aprendeu durante a carreira dele. E ele queria garantir que, mesmo se ele fosse forçado a parar, os assistentes poderiam terminar a obra sem dificuldade. Ah, galera, mas vocês acham que isso é verdade mesmo? É óbvio que sim! Ele confirmou! Isso é 100% verdade! Eu não tô brincando. Eu fiquei maluco quando eu descobri isso. Gente, cadê esse material? Como é que nenhuma editora já editou, lançou, tá aqui em mãos pra gente ler? Ah! Se você também gostaria desse material compilado, impresso, pra você poder adquirir, comenta aqui, porque, mano, não é possível isso. É uma coisa muito valiosa pra simplesmente ficar guardada por aí. Ok, me acalmei, surtei, mas passou. Continuando, nem tudo são rosas, porque o Togashi, ele confessou que sobre esse livro, a escrita dele é tão ruim nele, mas tão ruim que apenas ele consegue decifrar o conteúdo. Ai, caraca, que situação. Pra alegrar as coisas, bora para uma curiosidade legal. Aqui tem um mangá do Togashi que talvez você não conhecia. Tende Showaru Kupiji. Ele é um mangá muito importante na vida do Togashi, mas ao mesmo tempo ele quer fingir que não existe. É engraçado essa parte no livro. E sim, galera, isso aqui é do Togashi, tá? O Togashi não começou fazendo mangás no estilo de Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter. Ele fez, inclusive, algumas comédias românticas e bastante one-shot. Inclusive tem um one-shot de comédia romântica dele em que o protagonista é simplesmente um lobisomem. Olha essa maravilha. Se você quer ler esse mangá, fala aqui nos comentários que eu digo pra você qual é o nome dele. Mas voltando aqui pro Tende Showaru Kupiji, por que esse mangá é tão importante assim? Porque foi com esse mangá que o Togashi descobriu a dificuldade que é fazer os capítulos semanais. E foi com essa dificuldade de fazer os capítulos semanais que ele viu que ele precisava desenvolver um método narrativo próprio para conseguir facilitar a produção dele. Então esse foi o início da construção do método que gerou aquele livro que a gente viu lá atrás. Caramba, olha que importância esse mangá. Finalmente, galera! Finalmente chegou a hora onde a gente vai ver o grande segredo de Hunter x Hunter. E aí, ansiosos? Preparados? Então, esse grande segredo... Ai, meu Deus! Ih, rapaz! Pera! Pausa aí. Galera, então, eu não sei como dizer isso, eu acabei pulando uma partezinha do roteiro. Ainda não tá na hora desse segredo, foi mal. Calma, tenha só um pouquinho mais de paciência. Rebobina. Agora sim, voltando com a dica certa, galera. Bom, uma das principais táticas que ajudou o Togashi a melhorar as habilidades dele foi consumir histórias curtas. E não apenas mangás. Ele aconselha você consumir livros, filmes e até contos, até de poucas páginas. Por quê? Bom, como ele não tinha muito tempo livre, quanto menor a história, melhor para ele conseguir ler, né? E não se tratava apenas dele ler as histórias e aproveitá-las. Ele também imaginava como ele poderia melhorar elas ou estendê-las. Então, quando você estiver assistindo alguma obra, até obras que você não goste, é legal você fazer o exercício de como você pode melhorar o que já está ali.
E isso vai abrir a sua cabeça para inúmeras possibilidades. É um treino que vai te deixar cada vez mais afiado na hora de você fazer a sua história. E voltamos para Hunter x Hunter, mas não para o grande segredo ainda. É para um segredo, mas um menorzinho, tá? A gente já vai chegar lá no grande. Então, basicamente falando agora sobre qual foi a principal inspiração do Togashi para fazer Hunter x Hunter. Tadá! Aqui está, galera, a grande inspiração de um dos maiores mangás que existem. Hunter x Hunter foi inspirado no hobby do Togashi de colecionar placas publicitárias. Exatamente. Muito provavelmente você ficou com a exata mesma cara do editor dele quando ele contou isso. Pelo que o Togashi fala, ele adora colecionar essas placas de publicidade que tem uma pessoa em tamanho natural. Ele chega a pedir para as pessoas responsáveis que, quando não estiver mais em uso, entregue para ele. É isso. Porém, nem sempre era tão fácil assim. Às vezes, era difícil. Ele conta que não se tratava apenas de ir lá e pedir, mas ele tinha muitas vezes que negociar um preço. Então, muitas vezes ele tinha que ser esperto, tinha que ficar atento e tinha que ter uma boa lábia para ir atrás desses objetos de valor para ele. E isso não é exatamente o que um Hunter em Hunter x Hunter faz? Sair em missões para obter objetos raros? Olha aí a conexão. E falando em inspiração para Hunter x Hunter, lembra que o Murata tinha elogiado a expressividade dos personagens de Hunter x Hunter? Então, o Murata, em determinado momento do livro, pergunta para o Togashi se existe alguma teoria comum para a criação de personagens. Algo que meio que todos os autores usam. Mas, infelizmente, o Togashi fala que não. Porque é algo que pode variar muito de pessoa para pessoa. É difícil ter uma resposta definitiva para isso que funcione para todos os casos. Então ele não ia conseguir dar uma explicação tão geral assim pro Murata. Mas sabe o que ele podia falar pro Murata? O grande segredo de como ele fez Hunter x Hunter. Finalmente! Chegou a hora! Você esperou tanto por isso e agora você vai ser recompensado. Togashi simplesmente revelou uma das técnicas pessoais dele para fazer suas histórias, em especial o Hunter x Hunter aqui no caso. E fica bem atento, abre bem os ouvidos, anota aí. A grande técnica do Togashi para fazer Hunter x Hunter é Manzai. Quê? Você não sabe o que é isso? Vem comigo que eu te explico. Então, galera, Manzai é um estilo tradicional de comédia da cultura japonesa que geralmente envolve dois comediantes, como está mostrando aqui, trocando piadas em alta velocidade. Os papéis costumam ser pré-determinados, inclusive. Um dos comediantes, geralmente ele faz o Tsukomi, que é o papel do cara mais sério, a pessoa mais mal-humorada também. E o outro, em contrapartida, é o Bokeh, que costuma ser o personagem mais descontraído, bobo, brincalhão. Izu, caramba, o que tu tá falando? Você fez eu ficar aqui até agora no vídeo e vem falar de comédia. Como assim, Hunter x Hunter é sério? O que tem a ver? Como é que isso vai me ajudar? Calma, galera, eu vou explicar detalhadamente. E esse mangá aqui, caso estejam curiosos, é Showa Shoten, que ele justamente fala desse assunto de Manzai. Ele é desenhado pelo Takeshi Obata, inclusive, o desenhista de Death Note, Bakuman, o cara é fera. Mas voltando pro Togashi, acredite se quiser, ele geralmente escreve os diálogos primeiro, antes dele iniciar a produção do anime. E eu, quando li isso, pensei, será que é por isso que Hunter x Hunter tende a ter tanto texto assim? Porque ele primeiro faz a conversa, os diálogos dos personagens, e depois ele se preocupa com a parte visual. Cara, isso abriu minha mente. Enfim, mas para esse segredo específico, não é qualquer tipo de diálogo que ele escreve. Ele se inspira na dinâmica do Manzai, onde um personagem costuma iniciar um assunto e o outro dá alguma cortada com o viés cômico. E só porque essa estrutura é usada muito em comédia, não quer dizer que precise ser uma comédia a sua história, tá bom? Ele fala que ele faz os personagens discutirem focando nas visões diferentes a respeito de um mesmo assunto. E aí ele vai fazendo os personagens dispararem seus argumentos, e os argumentos vão se empilhando na conversa. Até que chega o protagonista, dando uma resposta muito superior a tudo que eles tinham falado, concluindo assim a situação. Você sabe o que esse método aparentemente simples causa? Ele permite que cada personagem tenha um papel naquela situação. E o herói pode brilhar. Isso ressalta o protagonista.
já que ele chega ali para resolver algo que estava permeando uma situação. É assim na introdução do Kurapika e do Leório, é assim na prova do questionário de duas alternativas, é assim na cena da escolha do caminho mais longo ou caminho mais curto. E você pode não perceber, mas isso ajuda Hunter x Hunter a ser uma experiência tão envolvente assim, porque esse tipo de situação vai acumulando tensão, expectativa na gente, e aí ele arremata com um clímax bem marcante, que vai te causar uma sensação intensa. E galera, isso é muito versátil. Você não precisa usar isso apenas em uma situação muito longa, você pode usar até em cenas mais curtas. Por exemplo, aqui nós temos o Daozolene brigando com o Kurapika, e a Senritsu resolve usar o poder dela para acabar com a discussão. Ou seja, a gente teve o Manzai de forma bem encurtada. E o que deu muito destaque para a Senritsu nesse momento, e o poder dela. E quanto mais você pensar, tenho certeza que mais momentos de Hunter x Hunter você vai lembrar que tiveram esse mesmo tipo de esquema. Hunter x Hunter é montado, é projetado usando isso. Porém, o Murata ressalta que é preciso ser muito bom para usar essa técnica, já que o próprio autor precisa ter uma certa sabedoria. Afinal, segundo suas próprias palavras, ninguém quer ver uma guerra psicológica entre dois idiotas. Mas também não quer dizer que sempre um dos personagens precisa ser muito mais inteligente do que o outro. Os dois podem estar em pé de igualdade. Mas sim, o esquema do Manzai geralmente faz com que tenha um personagem um pouco mais inteligente e o outro um pouco mais bobinho. No final das contas, o que pesa mais nas decisões do Togashi é os personagens estarem agindo conforme as personalidades deles. Se em algum momento ele sente que isso não está acontecendo, ele abandona a escrita do que ele estava fazendo e recomeça. Que legal, né, galera? Eu trouxe vários segredos, várias dicas aqui do Togashi para você fazer o seu mangá, e agora eu tenho certeza que você vai querer aplicar eles todos assim imediatamente na sua obra para ser tão incrível quanto o Hunter x Hunter, né? Então, se você está pensando nisso, aqui vai mais uma grande dica para você. Deixa eu ver como é que eu falo isso para vocês. Então, galera, o Togashi, ele é o pior exemplo de mangaka que você pode ter. Gente, o Togashi, ele é um grande autor, sim. As obras dele são incríveis, sim. Ele é um bom exemplo a ser seguido? Não. Porque o Togashi, na escola de mangá onde eu dou aula, a gente tem o costume de dizer que o Togashi é a exceção da exceção. Se você pega Hunter x Hunter, você vê que muitas vezes o Togashi vai contra as convenções que geralmente se ensina sobre fazer mangá. Ele tem um jeito muito único, muito particular de fazer a obra dele. Muitas coisas que normalmente não dariam certo e são justamente ensinadas como coisas para evitar, ele faz dar certo. Ele coloca no mangá dele e funciona. Ué, Zu, mas é por isso que eu quero ser que nem ele. Eu quero ser incrível, um gênio que nem ele. Então eu quero imitar as coisas que ele faz no mangá dele. Então, no meu vídeo sobre o Murata, eu disse que tem coisas que só funcionam com ele porque ele é o Murata. É a mesma coisa aqui. Tem coisas que só funcionam com o Togashi porque ele é o Togashi. Lembram das várias obras que eu falei que o Togashi fez antes? Gente, ele tem muita experiência. De décadas fazendo mangá. E essa experiência é uma que provavelmente você não tem. Então, infelizmente, mesmo tendo as dicas dele, você possivelmente não vai conseguir reproduzir o mesmo resultado. É muito mais provável que acabe atrapalhando o seu mangá. Como o Togashi é um cara que já fez muita coisa, tem muita experiência, ele já tem muito conhecimento de como fazer para dar certo. E não necessariamente ele vai conseguir explicar. E ele mesmo fala isso nesse livro. O livro dele, com os segredos das técnicas e tudo mais, ele tentou passar o conhecimento para os assistentes, né? Beleza. Eles não entenderam. Ele não conseguiu transmitir o conhecimento. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais o livro não foi publicado de alguma maneira. Ele não consegue explicar direito como ele faz o que ele faz. Ele tenta, mas não quer dizer que as outras pessoas conseguem entender, pegar, porque com certeza funciona com uma lógica muito particular dele. Por exemplo, uma das coisas mais comuns que eu vejo pessoas falando a respeito do Togashi é: mas se ele pode colocar muito texto nos mangás, por que eu não posso? Por que você, Zu, fala pra eu diminuir o máximo possível? Não só eu, outros autores e editores falam isso. Mas o Togashi não, tudo bem, passa um pano pra ele.
É porque, gente, a situação é diferente. Sabe quem já comentou a respeito disso? Quem já explicou por que que o Togashi pode fazer isso e você não? Esse carinha aqui, Hiro Mashima. Não necessariamente falando do Togashi, mas ele falou sobre esse tipo de situação. Tem um vídeo dele em que ele tá dando dicas de mangá, de produção de mangá. E uma das dicas é justamente você evitar colocar muito texto no seu mangá, principalmente em narração, em explicações a respeito do que está acontecendo na história. Porque isso, nas mãos de uma pessoa menos experiente, que ainda não tem tanto renome, que ainda não tem um grande público muito fiel, pode causar o efeito contrário. Pode fazer com que o público se afaste da sua obra. Pode deixar a sua obra difícil de ler e não tão interessante assim. O que ele recomenda? Que autores com mais experiência, com mais tempo de produção, aí sim coloquem esse tipo de coisa na história deles. Porque você já conquistou o público. Porque você já tem um certo renome ali e vai fazer com que as pessoas confiem no seu trabalho e elas consigam relevar coisas que normalmente não relevariam de um novato. Porque elas já confiam que você vai trazer algo de bom para compensar aquilo, mesmo que saia do convencional. E principalmente com seus anos de experiência como um autor veterano, você vai conseguir colocar esses elementos que vão contra a maré, que normalmente são ruins, na sua obra de uma forma que não fique tão ruim assim, que fique mais palatável. Por exemplo, o Togashi, ele pode colocar muito texto, mas talvez o texto que ele coloca ali é muito importante para a história, é muito relevante para o que está acontecendo, ou é muito interessante. Então ele vai conseguir compensar de alguma forma por conta da experiência dele. Mas tá, você acha que estou exagerando? Sabe quem disse esse tipo de coisa? O próprio Togashi. Nesse livro aqui, ele justamente fala: então, essas são as minhas técnicas, mas eu não sei se vai ajudar outras pessoas, porque são coisas muito minhas. Não acho que é algo que todo mundo deveria seguir. Ele mesmo fala que tem esses poréns no que ele está ensinando. Ó, eu vou ler uma coisa que o próprio Togashi falou ao final da conversa dele com o Murata no livro. Não há uma forma única de escrever mangá. Não há um método que funcione para todos. É bom você encontrar o método que mais se encaixa com você. A pergunta que mais guia o Togashi no começo de tudo o que ele vai fazer é: o que eu quero desenhar? Isso é o que deveria ser o mais importante no final das contas. Você pode seguir os conselhos do Togashi. O próprio Murata fala isso. Ele apenas alerta que os conselhos dos mestres, eles são como um farol de orientação na criação do seu próprio caminho para virar mangaka. Não é um livro de regras, de passo a passo, que você tem que seguir. Você vai criando seu próprio jeito. E aí, as dicas dos mangakas são pequenas confirmações de que você está no caminho certo. Basicamente, aprecie o Togashi com moderação. E é isso, galera. Esse é o segundo vídeo sobre dicas do livro do Yusuke Murata sobre como fazer mangá. A primeira parte é sobre cenas de ação e já tá aqui no canal. Mas ó, só vai ter mais vídeos desse tipo se eu souber que eles estão dando certo, né? Se o público tá curtindo. Então, deixe seu like pra eu conseguir saber se você aprova esse tipo de vídeo, se você quer ver mais. E aí vai me motivar a trazer cada vez mais conteúdo desse livro pra cá. Inclusive, se você não sabe, eu sou professor de mangá, numa escola de mangá online. O link da escola tá aqui embaixo, você pode entrar lá e pegar informações. Você pode, inclusive, ter aula comigo. E é isso, galera. Muito, muito obrigado pela atenção de vocês, como sempre. E espero ter vocês aqui nos próximos vídeos, tá bom? Falou!